Boa noite, Parlamento Regional, hoje com os deputados Nivalda Gonçalves, do PSD, Lopes da Fonseca, do CDS, Carlos Pereira, do Partido Socialista e Hélder Spínola, do PND. Tema central para a edição de hoje, inevitavelmente, a moção de confiança aprovada na Assembleia Regional, um debate com polémica dentro e fora da Assembleia. Nesta edição vamos falar também sobre a delegação da Assembleia Regional da Madeira, que vai ser ouvida na Assembleia da República na próxima sexta-feira, no âmbito do debate sobre a Lei de Finanças Regionais. Como sempre, neste programa, damos sempre um minuto inicial para que cada deputado explane as suas ideias, um tema livre. Também Lopes da Fonseca, do CDS, qual o tema que escolhe? Antes de mais, boa noite a todos e aos telespectadores da RTP Madeira. Eu escolhia dois, um negativo e um positivo. O negativo, aliás, que entronca com o tema que vamos hoje debater. Os madeirenses hoje ficaram a saber que o Governo Regional, através desta moção que lhes apresentou, que não tem uma única solução para o futuro da Madeira. Aliás, nesta moção não existe uma única medida para resolver os problemas da Madeira, o que infelizmente se constatou. Em relação ao aspecto positivo, eu queria prestar aqui a minha homenagem às mulheres da Madeira e do Porto Santo, porque no dia 8 comemoraram o Dia Internacional da Mulher. Nós consideramos que as mulheres da Madeira e do Porto Santo, as avós, as mães e as filhas, são realmente aquelas em quem a Madeira pode confiar, que são mulheres que poderão, elas sim, dar a esperança e ter a esperança num futuro melhor na nossa região. E nesse aspecto, eu ressalvo aqui o facto do CDS ter conseguido que 1.200 mulheres tenham estado com toda o seu ênfase e a sua coragem num jantar onde se demonstrou que realmente nós, acreditando nas mulheres da nossa região, penso que a região terá futuro. O CDS também votou contra esta moção de confiança. Daquilo que ouviu na Assembleia, os argumentos da maioria convenceram ou nem por isso? Aliás, não convenceram porque votou contra. O CDS já o tinha dito que nós tínhamos algumas dúvidas de que esta moção de confiança fosse dirigida à oposição. Porque da oposição, o Governo Regional já sabia que iria votar contra. Aliás, por isso é que Alberto São Jardim também diz que isto é uma moção de censura à oposição. Portanto... esta é uma moção de confiança ao próprio grupo parlamentar do PSD. Ou seja, o Sr. Presidente do Governo Regional, neste momento, já não tem a confiança do seu grupo parlamentar. E necessitou desta moção de confiança para, preto no branco, saber quem eram os deputados que estariam do lado dele. Aliás, o CDS, ao abrigo do regimento, não pôde fazê-lo por voto discreto, porque o regimento não permite, mas solicitou que o voto fosse nominal. E se fosse nominal, cada deputado era obrigado a levantar-se para aí assumir o seu voto a favor ou contra. Mas eu penso que haveria alguns deputados que eram capazes de titubear na altura de se Aliás, Alberto São Jardim também disse a dado momento que gostava que o voto fosse secreto. Aliás, porque é que não o assumiu? Podia-se alterar o regimento naquele momento. Como sabe, o regimento pode ser alterado pelo plenário, em qualquer circunstância. Ele disse isto em plenário. Podia ser alterado, o regimento. Mas nós sabemos que se o voto fosse secreto, aliás, o CDS está perfeitamente convencido que se o voto fosse secreto, a votação provavelmente era diferente. E, eventualmente, este governo até teria caído hoje. Se a moção não passasse, obviamente que o governo teria caído hoje. Se a moção fosse recusada pela maioria, o Governo Regional caía hoje. Significa que este teria sido hoje o último discurso do Presidente do Governo Regional naquela Assembleia que ele tanto insulta, mas que precisa dela para se relegitimar. E nós consideramos que a forma de se relegitimar não é numa Assembleia que ele insulta constantemente e que tem o desplante de, pura e simplesmente, ostracizar os partidos da oposição, ignorando, que pela primeira vez aconteceu, ignorando os discursos de todos os partidos da oposição. E, obviamente, que os partidos da oposição, por coerência, tinham que ignorar o discurso do Presidente do Governo Regional, porque nesta matéria só não sente quem não é filho de boa gente. Se o Presidente do Governo Regional demonstrou hoje uma falta de respeito por toda a oposição, que representa neste momento metade do eleitorado da Madeira, obviamente que a oposição não podia ter outro papel senão de respeitar o Presidente do Governo Regional. Os senhores são todos deputados, enfim, olhando para o funcionamento da Assembleia e colocando-se eventualmente no papel de quem está lá fora, de eventualmente as pessoas que sentem dificuldades e que assistem a estas situações, a estas cenas na Assembleia, o que é que vos vai na alma quando também, de certa forma, o que nos vai na alma patrocinam este tipo de situações? Que realmente o que a oposição tem procurado é que o Governo Regional respeite a Assembleia. Porque a Assembleia é o órgão máximo da autonomia.
E o Presidente do Governo Regional ainda não interiorizou isso. E nunca interiorizou. Achou, o Presidente do Governo Regional submete-se à Assembleia e não ao contrário como tem acontecido ao longo dos 30 e tal anos de democracia na Madeira. A Assembleia Regional é o órgão máximo. Logo, o Presidente do Governo Regional deve respeito à Assembleia. O que é que acontece na região? Que o Presidente do Governo Regional desrespeita o órgão ao qual se deve submeter. Ao desrespeitar a Assembleia, é evidente que os deputados, numa circunstância como a que aconteceu hoje, sentem que realmente este tipo de atuação política da parte do Presidente do Governo Regional está, obviamente, ultrapassado em qualquer democracia europeia. E o que é preciso? Que os madeirenses e porto-santenses entendam que realmente o regime está a chegar ao fim. Mas é bom que chegue de uma forma digna, porque aquilo que hoje assistimos é a forma mais indigna de um Presidente do Governo Regional, está numa Assembleia. Lopes da Fonseca, o CDS, curiosamente, foi o primeiro partido a anunciar que eventualmente avançaria com uma moção de censura, mas desde o momento em que eventualmente os membros do governo fossem constituídos arguidos. Exatamente. Nesta altura ainda não há, mas há moções de censura. O CDS vai votar a favor das duas moções de censura? Já iria votar a favor das moções de censura, até porque as circunstâncias que iremos debater amanhã são diferentes daquelas que nos levaram a anunciar a apresentação de uma moção de censura se este governo fosse constituído arguido. Portanto, todos os seus membros, eventualmente com exceção do secretário-geral da Educação, que não pertencia ao governo anterior, se todos estes membros forem constituídos arguidos, incluindo, obviamente, o Presidente do Governo Regional, o CDS apresentará uma moção de censura, porque a questão é simples e hoje foi colocado o Sr. Presidente perante esta pergunta que não respondeu, fugiu. O Sr. Presidente do Governo Regional vai se manter no Governo se for constituído arguido? Não respondeu. Os senhores membros do Governo vão se manter no Governo se forem constituídos arguidos? Não responderam. É evidente que para o CDS é inadmissível, em democracia nunca aconteceu, que um Governo se mantenha em funções com um Presidente se forem constituídos arguidos. Isso é totalmente inadmissível. Por isso mesmo, na altura, por isso mesmo, se viermos a constatar esse facto, os membros do Governo e o Presidente do Governo serem constituídos arguidos, se forem realmente ser constituídos arguidos, não significa culpados. Nessa altura, independentemente de serem ou não culpados, a questão está na suspeita. Serem constituídos arguidos, significa que estão sujeitos à justiça independentemente de serem ou não culpados. Agora, um governo, na sua praticamente totalidade, ser constituído arguido e não se demitir, é precisamente nessa altura que o CDS apresenta uma moção de censura e veremos então as consequências. Claro. Em relação à senhora deputada Nivalda, eu gostaria que a senhora deputada não usasse muito da expressão da demagogia. Aliás, eu até tenho uma admiração por si e considerava que fosse uma excelente candidata, uma excelente candidata à Ribeira Brava. Era uma excelente candidata à Ribeira Brava pelo PSD. Não, pelo PSD era uma excelente candidata, mas como sabemos, o Presidente do Governo Regional não gosta de senhoras candidatas às câmaras. Sim, parece que e já aconteceu no Porto Santo que a candidata não o foi e a senhora deputada Nivalda poderia ser uma excelente candidata. Lopes da Fonseca, permita-me também este parênteses, como também há quem diga que Lopes da Fonseca poderia ser um candidato à Câmara de Santa Cruz. Mas nós apoiamos o movimento, que significa que em relação apoiamos o movimento, já o apoiámos há 4 anos, continuaremos a apoiá-lo, penso que está muito bem liderado, por isso mesmo nós, nessa matéria, estamos falados. Mas em relação a esta circunstância, eu acho que o Sr. Presidente do Governo Regional hoje estava muito apoquentado com o facto de ter a guilhotina da justiça em cima de si. Aliás, foi claramente desde o início uma atitude de desespero, só pelo facto de termos apresentado um requerimento. A primeira expressão que lhe ocorreu ao Sr. Presidente do Governo foi dizer que o CDS não tinha valores. Ou seja, usámos uma prerrogativa regimental e o Sr. Presidente do Governo Regional, o único que lhe ocorre é que o CDS não tem valores. Porquê? Porque o Sr. Presidente está sobre a suspeita de poder ser constituído arguido e isso está a causar-lhe um incómodo tremendo, porque sem dúvida que o Sr. Presidente do Governo, se for constituído arguido, só lhe resta uma solução. Ou se admite ou o Sr. Presidente do Governo. O Sr. Presidente da República vai dissolver a Assembleia. Lopes da Fonseca, por parte do CDS, como é que olha para esta audição que vai acontecer na próxima sexta-feira na Assembleia da República? Aliás, esta audição tem também o cunho do CDS. Nós, o nosso representante na Assembleia da República, o deputado João Almeida, foi contactado por nós e nós não entendíamos porque é que a região, tanto a região da Madeira, que é o que nos interessa, não tinha sido até ao momento ouvida.
e as diligências feitas dentro da Comissão foi no sentido de que houvesse um entendimento para ouvir as duas regiões autónomas. O PSD não queria, diga-se não queria. Da verdade. Por isso que eu ia lá, precisamente. Eventualmente que... Não, o PSD na altura... O PSD na primeira fase não quis. O PSD estava renitente. Aliás, o CDS fez questão de que fosse ouvida a região autónoma da Madeira. E, nesse sentido, este grupo que se vai deslocar à Comissão da Assembleia da República, obviamente que leva as expectativas muito em baixo. Até porque a audição da região autónoma da Madeira e também dos Açores não vai fazer depender a alteração da lei, porque a alteração da lei vai-se fazer em sede de comissão especializada, o que significa que as propostas já entraram. As propostas já estão em cima da mesa. As propostas tanto do CDS, do PS e do PSD já estão em cima da mesa. Poderá haver uma contribuição ou, eventualmente, verão corroborar essas propostas no sentido de fazerem ver à Comissão de que esta necessidade de alterar esta proposta inicial. Mas por parte do Governo da República haverá aqui alguma insensibilidade relativamente àqueles que são os argumentos das regiões? É preciso que também se saiba... É preciso que se saiba o seguinte. O CDS Madeira claramente já votou em relação a votou contra esta proposta inicial na generalidade e votará contra novamente se não houver alterações de fundo em termos de especialidade. Voltará a fazê-lo. O PSD eventualmente poderá vir a fazê-lo, mas parece-me que as consequências desse voto já não são muito positivas, até porque foi levantar um processo disciplinar aos deputados que votaram contra tanto da Madeira. Em relação a esta matéria não temos. Em relação à Lei de Finanças Regionais, o CDS não teve nenhum problema, porque é uma matéria regional. É uma matéria regional e o CDS respeita. Não foi o da Madeira. Mas estou a favor da de 2007 que nos os parlamentares do PSD é que estão abraços com o processo disciplinar por causa de terem votado concretamente contra a generalidade desta lei. O CDS está à vontade, porque nesta matéria as autonomias são respeitadas. Portanto, aí o deputado Rui Barreto não terá qualquer consequência de votar novamente contra a bancada do Governo. Está assegurado o acordo, porque é uma matéria regional e há um respeito em relação a esse voto. Mas há aqui uma questão que é preciso que os madeirenses saibam. Nós sempre defendemos que a lei de 2007 devia ser a base para uma nova lei das finanças regionais. Mas porquê é que não temos uma lei de 2010, a 2010, que consagrou realmente os interesses da região? Porquê é que não temos? Porque foi assinado pelo Sr. Presidente do Governo Regional e pelo Sr. Secretário Regional das Finanças um plano de ajustamento económico e financeiro que condicionou esta lei. Infelizmente, o Governo da República usa o plano de ajustamento económico e financeiro para impor uma lei de finanças regionais. Mas independentemente disso, mesmo que a lei estivesse em funcionamento, nesta altura, se nós não tivéssemos, teria que ser alterada. Era preciso dizer o seguinte, se nós não tivéssemos... alterações desta substância. Não alterações desta substância. O facto de existir, o facto da região estar a ser gestida por um plano de ajustamento económico e financeiro vai fazer com que nós, infelizmente, não tenhamos uma boa lei de finanças regionais. E é preciso também que os madeirenses saibam, como os Açores não estão assistidos por um plano de ajustamento económico e financeiro, eventualmente vão ter uma lei de finanças regionais muito melhor. Ponto final nesta edição. Agradeço aos deputados Lopes da Fonseca, Nivaldo Gonçalves, Carlos Pereira e Hélder Spina. Voltamos de hoje a 15 dias com mais um debate com deputados da Assembleia Regional. E ponto final nesta edição. Boa noite. Fique bem.